Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica. Meu nome é Ives Dantas e eu sou colaborador aqui do canal do professor Jalbert, e nessa série de vídeos nós estamos resolvendo essas questões. Se você ainda não está acompanhando essa nossa playlist muito bacana, ela prepara você para a prova do ENAD e também para concurso público, porque a gente faz uma revisão geral do curso de Engenharia Elétrica aqui diretamente para você. Por isso, eu quero te lembrar que se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve. Se você estiver por um aparelho móvel, ative as notificações e não se esquece, a gente tem uma comunidade no Telegram, que lá você recebe conteúdos exclusivos, beleza? Então a questão que a gente vai trabalhar hoje aqui é uma questão básica que fala de um conceito de chuveiros elétricos, mas eu vejo às vezes muitos alunos, muitos estudantes, muitos concurseiros acabando se enrolando nesse tipo de item, beleza? Então vamos fazer aqui junto comigo e ver essa questão de 16 do ano de 2008, do curso de Engenharia Elétrica. Em um chuveiro elétrico de uma residência alimentada com uma tensão de 220 volts, opera em duas posições, a posição inverno e a posição verão. Uma coisa que a gente tem que ficar clara é que a potência ela é a variação de energia relacionada com o tempo. Isso é uma coisa que a gente aprende lá em física básica. Mas o que você precisa lembrar de fato é que pensa que a potência ela é a velocidade no qual a energia se transforma. Então, por exemplo, o chuveiro elétrico, qual é a função dele? A função de um chuveiro elétrico nada mais é do que pegar energia elétrica e converter em energia térmica. Então, na função inverno, que a gente tem uma potência maior, isso significa dizer que o objetivo dele é qual? O objetivo dele é que ele consiga converter mais rápido energia elétrica em energia térmica, fazendo com que o chuveiro fique mais quente. Bom, então aí olhando essa questão, ele diz assim, considere que a carga desse chuveiro elétrico seja representada por uma resistência pura. Então, já facilita, porque a gente não tem efeitos reativos no processo. Sabendo que a potência de uma carga é igual ao produto da tensão pela corrente, então ele dá a equação para você, que a relação entre a tensão e a corrente de uma carga resistiva é igual ao próprio valor da resistência, V dividido por I, e que a energia em que a carga da potência é constante é dada pelo produto, energia, potência vezes tempo. Conclui-se que, aí vamos lá, é como se fosse um verdadeiro ou falso, né? Então a primeira informação que a gente teve aí é que a gente tem que considerar que isso daí é uma carga resistiva, tá? Então, essa resistência aqui, né, a gente tem uma tensão aí que vai ser operada nesse sistema, uma tensão V, certo? Entre esses terminais, e a partir disso vai circular aqui uma corrente elétrica I, né, por essa resistência. A partir dessa relação de V com I, a gente tem que a resistência é V sobre I, a quantidade de volts dividido pela quantidade de amperes. Considerando que isso aí é uma resistência ômica, tá? Ele poderia ter trazido no processo, considere que ela pode ser dada como uma resistência ômica, mas fica implícito quando ele fala a palavra resistência pura. A gente vai considerar que isso aqui é constante, tá? E aí, se isso não muda, isso aí já facilita o processo. Então, vamos lá. Deixa essa informação aí e vamos ver o que ele diz. É adequado que o uso de um disjuntor de 15 amperes para proteger o circuito do chuveiro. Ives, qual é a função do disjuntor? O disjuntor é um dispositivo de proteção. Então, ele opera até ali a corrente máxima. Então, vamos supor, a corrente máxima foi 10,2 amperes. Então, eu preciso de um disjuntor que ele tem um valor um pouquinho maior do que esse daí para ter o que a gente chama na engenharia de fator de folga ou fator de segurança. Como é que a gente vai tirar essa informação? Sempre para você encontrar o valor do disjuntor, você tem que pegar a potência máxima. Tá? Ô Ives, por que eu tenho que pegar a potência máxima? Porque é a potência máxima que a gente vai ter a corrente máxima. Então, como é que a gente faz essa conta? Usando esta equação que ele deu aqui pra gente, ó. Potência é V vezes I. Então, se potência é V vezes I, nós temos que, quem é a potência? A potência é 4.400. Quem é a tensão? 220. Quem é a corrente? Não sei, vou descobrir. Tá? Então, aqui a gente vai cortar o zero com zero. 440. Quem vezes 22 dá 440. 22 vezes 2 dá 44. Com um zero, né? A gente tem aí 440. Então, em outras palavras, a nossa corrente aqui, ela dá uma corrente de 20 amperes. Então, a nossa corrente máxima é uma corrente de 20 amperes. Ives, o que significa dizer? Significa dizer que quando a gente está operando no quente, certo? Quando a gente está operando no quente,
A nossa corrente elétrica, ela é uma corrente de 20 amperes. Isso daí tá claro, né? Show de bola. Então, Ives, eu posso usar um disjuntor de 15? Não. Por quê? Porque se eu colocar um disjuntor de 15, gente, quando eu botar na função inverno, o disjuntor vai disparar e o chuveiro não vai funcionar da forma correta, tá? Então, a letra A tá fora. Letra B. A resistência no chuveiro na posição inverno é maior do que na posição verão. Não faz sentido isso. Ives, por que não faz sentido? Porque a resistência ela tem que ser fixa. E aí, como é que eu posso estar dizendo que a resistência ela é maior ou a resistência ela é menor? Ah, Ives, mas ele está mudando a posição. E isso, não cai na pegadinha. O conceito resistência constante é uma coisa. Ives, ela é constante quando? Quando ela está em uma única posição. Quando eu comparo inverno com inverno, verão com verão. Ives, mas aí ele disse assim que na posição inverno é maior do que na posição verão. Faz sentido? Aí vamos pensar um pouquinho. Ó, considerando que a tensão ela é 220, então essa tensão aqui ela é fixa, a gente observa que a resistência e a corrente elas são inversamente proporcionais. Ou seja, no inverno a gente precisa de mais corrente para poder ter mais efeito Joule? Isso. Então no inverno a gente precisa de mais corrente. Se no inverno a gente precisa de mais corrente, a resistência tem que ser o quê? Tem que ser menor. Eu gosto de comparar com as válvulas do coração, por exemplo. Isso, como assim as válvulas do coração? Pensa, se a tua válvula do coração ela resistir muito, vai passar pouco sangue. Eita, Ives, é mesmo. Então pensa que a resistência é a válvula do coração dificultando e a quantidade de sangue é a correnteza, é a corrente elétrica. Agora, se eu facilito, se eu diminuo a resistência, fica mais fácil do sangue passar. E aí, como fica mais fácil do sangue passar, uma resistência menor, né? Ou seja, eu estou resistindo menos, vai fazer com que passe mais sangue. Em outras palavras, que passe mais corrente. Então, por isso que a gente chega à conclusão de que resistência e corrente têm relação inversa. Ah, Ives, então como a corrente no inverno é maior, obrigatoriamente a resistência no inverno tem que ser o quê? Menor. Então não faz sentido dizer que a resistência no inverno é maior, ela é menor. C. A quantidade de energia gasta em um banho de 10 minutos independe da posição do chuveiro. Não, gente. Se eu utilizar em temperaturas maiores, eu vou gastar mais energia. Por quê? Porque eu estou empregando mais potência, então não independe da posição do chuveiro, depende da posição do chuveiro. Se você bota lá na temperatura maior possível, óbvio que vai gastar mais energia. Então, letra D. A potência do chuveiro na posição inverno, se ela fosse instalada em uma residência alimentada em 110, seria de 1.100 watts. É uma possibilidade. Nós não sabemos, temos que calcular. Letra E. A potência independe do valor da resistência, visto que é dado pelo produto da tensão pela corrente. O produto da tensão pela corrente. Galera, quando eu mudo da posição inverno para a posição verão, o que acontece? Eu estou ou girando algo, ou eu estou mudando ali a posição. Então, eu estou mudando a resistência. Então, esse item aí, ele não faz sentido nenhum. Isso que ele não faz sentido nenhum. A potência independe do valor da resistência? Não, depende. Visto que é dada pelo produto da tensão pela corrente. Não, depende sim, porque a posição vai alterar. Ives, mas me mostra. Uma das equações que a gente pode utilizar é substituir esta relação com esta relação, né? A gente vai ter aí que potência é V vezes I e que resistência é V dividido por I. Bom, Ives, o que é que você sabe? Vamos ver se é de fato a letra D. A letra E não está fazendo tanto sentido não, mas vamos lá. A potência do chuveiro na posição inverno, se ele fosse instalado numa residência de 110 volts, seria de 1.100 watts. Ives, então a posição inverno, qual é a resistência na posição inverno? Como é que eu tiro esse valor? Você já tem aqui, ó, você já tem a corrente e você tem a tensão. Então, a resistência na posição inverno, ela vai ser a seguinte, ela vai ser 220 volts dividido por 20 amperes. Ó, aí 0, corta com 0, 22 dividido por 2 dá 11 ohms. Então, a resistência na posição inverno, ela é 11 ohms. Legal. Essa resistência muda? Não. Na posição inverno é sempre 11 ohms. Legal. E Ives, então se ele fosse instalado em uma residência de 110, quanto é que seria a potência? Aí você pode lembrar justamente dessa equação aqui, ó. Potência é V ao quadrado dividido por R. E você consegue tirar facilmente como? Substituindo esta relação aqui de cima, aqui embaixo. E aí o que é que você vai fazer? Aí eu vou fazer o seguinte, ó. Potência, atenção que ele está dizendo, né? 110? Então vai ser 110 ao quadrado.
dividido por 11. Ives, o que é que você gosta de fazer? Eu gosto de fazer o seguinte, eu gosto de colocar assim, 110 ao quadrado, né? 110 vezes 110? Então eu faço assim, ó, potência é 110 vezes 110 dividido por 11. Ives, para que você faz isso? Para facilitar a conta só. Por quê? Ó? Quando eu simplifico aqui 110 por 11, aqui fica 1 e aqui fica 10. Quanto é que sobra de potência, Ives? Sobra de potência justamente o seguinte, 110 vezes 10 que dá quanto? 1.100 watts. Ah, legal, ó. Então, à medida que eu troquei de tensão, eu saí da tensão de 220, desculpa, e fui para de 110, a minha potência foi alterada. Ah, legal, Ives. Então é assim que a gente responde essa questão? Isso, é assim que a gente responde essa questão. Espero que você tenha gostado dessa resolução desse vídeo. Espero que você aproveite, se você curtiu, você compartilhe esse conteúdo para que mais pessoas precisem aprender com essa forma. Continue acompanhando essa série de vídeos, se inscreve no nosso canal e se tiver para um aparelho móvel, ative as notificações. Espero que você tenha gostado, deixa aqui seu obrigado nos comentários. Um grande abraço e a gente se encontra na próxima resolução de questões do ENAD para o curso de Engenharia Elétrica.